Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oramos ao Senhor. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco mais uma vez diante da tua santa e gloriosa presença, te pedindo, Senhor, perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por tudo aquilo que eu fiz que entristeceu o teu coração diante da tua santa e gloriosa presença. Senhor, que nesta hora eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, ó Pai, e o Senhor venha aparecer. Espírito Santo, és bem-vindo, Espírito Santo, és bem-vindo, Espírito Santo. Orando a lavastura e clã da baia. Fala, Espírito Santo, fala com a tua igreja, no abrir e no fechar dos meus lábios, e que o teu povo, a tua igreja, Senhor, venha receber esta palavra de bom grado, venha receber esta palavra com amor. Senhor, eis aqui a tua palavra, fala conosco, porque nós precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Confirma a bênção, confirma a vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. E você pode tomar o seu assento, batendo palmas, glorificando e exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Orando a nossa glorificando, Pai. Oh, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o texto que oraremos no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, ao qual Deus inspirou pelo seu Espírito Santo o apóstolo João, o apóstolo amoroso, para escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E quando nós lemos a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinária, era uma igreja que trabalhou arduamente na obra do Senhor. Porém, nós vemos que quando nós começamos a ler esta carta, acerca desta carta, nós vamos ver que fala sobre, versículo de número 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Está se referindo, meus amados irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela foi inaugurada no dia de Pentecoste, mas a igreja nasceu quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu um brado na cruz dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu Espírito. É aí, meus amados irmãos, que nasce a igreja.
A igreja, meus amados irmãos, está no controle do nosso Redentor que vive. A igreja está sobre os seus cuidados. Ele é o dirigente da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, e ninguém pode frustrar os planos de Jesus. É ele quem comanda o seu corpo, é ele quem comanda a sua obra, ele dá ordens e não é mandado. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus, que ninguém pode frustrar o operar de Deus. A igreja já sofreu muitas perseguições, muitos cristãos foram mortos, muitos crentes foram martirizados, mas a obra do Senhor permanece viva, porque esta obra, ela não nasceu no coração do homem, esta obra não é do homem, esta obra é de Deus, esta obra nasceu no coração de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 13. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o mover de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir o mover de Deus. E o conselheiro aqui nesta carta é Jesus. Ele é o dono da igreja, e ele vai falar acerca dos elogios à igreja de Éfeso. O primeiro elogio é através de trabalho árduo e da paciência. A igreja operou feitos justos. Outro grande ponto da igreja de Éfeso é que eles não toleravam o pecado na igreja. O terceiro ponto do elogio é que eles só permitiam que a sã doutrina fosse ensinada. O quarto elogio é que eles sofreram por Jesus. E o quinto elogio é que eles odiavam as práticas dos nicolaítas. A igreja de Éfeso, meus amados irmãos, havia homens e mulheres arautos da fé, haviam homens e mulheres de Deus que trabalhavam arduamente e que zelavam pela verdade, que zelavam pela sã doutrina, e que faziam a obra de Deus com amor e com dedicação. Eles não olhavam para a esquerda e nem para a direita, eles andavam juntos, eles andavam unidos e tinham apenas um único objetivo, que é ganhar almas para o reino de Deus. Porém, meus amados irmãos, Jesus começa elogiando, mas quando chega no versículo 4, Jesus diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que zelou pela sã doutrina, era uma igreja unida, era uma igreja que crescia e se fortalecia, mas infelizmente deixou o primeiro amor, deixou as primeiras obras. Por quê? A igreja de Éfeso transformou algo que era uma devoção. O que é devoção, igreja? Devoção é se consagrar a Deus. Devoção é cultuar a Deus de livre e espontânea vontade. Chegou um momento, meus amados irmãos, que a igreja de Éfeso não trocou a devoção e tornou da devoção um dever. Para eles, a igreja agora era uma obrigação. Para trabalhar na obra de Deus era uma obrigação. Para se consagrar a Deus era uma obrigação. Para fazer a vontade de Deus era
Alabassúria. E Jesus vai dizer no versículo de número 5 ainda. Jesus vai dar uma pena para eles. Olha o que o versículo de número 5 vai dizer. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está dizendo para o povo de Éfeso: se vocês não se arrependerem, e se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu sairei do meio de vós. A igreja de vocês morrerá. A igreja se tornará extinta. A igreja vai morrer. Entenda, meus amados irmãos, que a igreja aqui ia fechar, a igreja aqui ia terminar. Não que o templo ia fechar as portas, não que iam fechar o templo, mas que Deus não habitaria no meio deles. Mas Deus não estaria mais no meio deles, porque eles abandonaram o primeiro amor, eles abandonaram a verdade, eles estavam deixando de adorar a Deus em verdade e em espírito. Aquilo que era motivação, eles estavam tornando aquilo um dever, eles estavam tornando aquilo uma obrigação. E Jesus disse: se vocês não se arrependerem, eu não habitarei mais no meio de vós. Meus amados irmãos, quando eu falar igreja aqui, não entendam mal, mas eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de denominação, mas eu estou falando da igreja de Cristo em todo o globo terrestre, em todo o mundo e em toda a terra. Infelizmente, meus amados irmãos, nos nossos dias que nós estamos vivendo agora, no presente século, a igreja, meus amados irmãos, ela louva muito, mas geralmente a maioria dos louvores, o homem está no centro do louvor e Deus não está no centro. A maioria dos louvores hoje são louvores antropocêntricos. Nos nossos dias atuais, a igreja, ela ensaia muito e ora pouco, e a igreja ensaia muito para se apresentar para homens, para ganhar aplausos de homens, mas não entendendo que nós temos que fazer para agradar a Deus, que nós temos que fazer para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para agradar os homens, nós não estamos aqui para agradar ninguém, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a igreja, ela ensaia muito e a igreja ora pouco. O nosso relacionamento hoje com Deus é um relacionamento superficial. Sabe o que é um relacionamento superficial? É um relacionamento onde eu olho só para a aparência e eu não olho para a essência, onde eu faço acepção de pessoas dentro da igreja, aonde eu digo, eu vou no culto quinta-feira porque é o irmão que prega, eu não vou sexta porque é minha irmã que prega, eu não vou no culto de segunda-feira porque é a irmã que cuida, eu vou no culto de sexta-feira porque é o irmão que cuida. O nosso relacionamento com Deus nos dias atuais está muito superficial, mas nós temos que entender que a obra não é do homem, a obra é de Deus, a obra é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos nossos dias atuais, as mensagens que estão sendo pregadas estão sendo padronizadas para se adequarem ao mercado gospel, ou seja, eu prego para eu ter agenda, eu prego para eu ter escala, eu prego para eu ter renome, mas quem não faz a vontade de Deus, Deus não usa. Quem não faz a vontade de Deus, Deus não está no nosso meio. Entenda uma coisa, a palavra quando está aberta, oh glória, é para nós pregarmos aquilo que Deus nos mandou, é para pregarmos aquilo que Deus, aleluia, nos revelou, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E muitos têm pregado para
cultos, meus amados irmãos, o culto, a coisa mais importante do culto é a primazia da palavra, é a exposição da palavra, é a pregação da palavra. E hoje cantam 1 hora de louvor e 10 minutos para a palavra. Entenda uma coisa, que o que salva é a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo que convence. E quando o pregador está pregando, entenda, a pregação é a manifestação do verbo encarnado Jesus Cristo, a partir do verbo escrito Bíblia, por meio do verbo falado pregador. Oh, glória! Então, meus amados irmãos, o que salva não é eu, o que salva não é o vaso, mas o que salva tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus garante a vida eterna. Não precisa mudar nada na igreja, não precisa acrescentar nada na igreja. Hoje em dia querem trazer inovações para dentro da igreja. Hoje em dia querem trazer galão dentro da igreja, trocando o púlpito pelo galão. Hoje em dia querem pintar a igreja de preto. Hoje em dia querem colocar fumaça na igreja. Hoje em dia querem colocar luz colorida dentro da igreja. Oh, glória! Mas Jesus diz que Ele não quer, aleluia, mudança. Ele não quer transformação no templo, mas Ele quer transformação do seu povo. Ele vem buscar um povo humilde, zeloso de boas obras, orando da baia. O único templo que precisa de modificação é o meu. O único templo que precisa ser restaurado todos os dias é o meu. O único templo que precisa ser consertado todos os dias é o nosso. Oh, glória! Oh, glória! O único templo, oh, glória, que tem que estar limpo, que tem que estar reparado, é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! O Evangelho basta, meus amados irmãos. O Evangelho basta. O Evangelho é o suficiente para atrair os jovens para a igreja. O Evangelho é suficiente para atrair os pecadores para a igreja. O Evangelho basta. O Evangelho do Calvário, o Evangelho da renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ser cristão é felicidade, mas não é facilidade. A renúncia, a preço a ser pago. E se nós continuarmos, meus amados irmãos, como nós estamos aqui, na humildade, na simplicidade do Evangelho, oh glória, pode ter certeza que nós faremos parte da igreja que nestas últimas horas impactará o mundo com a pregação das boas novas de salvação. E muitos olham com um relacionamento superficial. Muitos talvez colocam a cara aqui na porta da igreja e olham pro banco da igreja, para as cadeiras da igreja, olha para o tamanho da igreja, mas não sabem que aqui o poder de Deus cai. Oh glória! E nós saímos aqui cheios da presença de Deus. E muitas igrejas, o templo é bonito, as cadeiras são de almofadas, as cadeiras dos pastores, as poltronas dos pastores são de almofada. A igreja é linda, a igreja é pintada, a igreja tem ar-condicionado, mas não tem o presente, não tem o essencial, que é a presença de Deus. Não tem Deus habitando ali, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a presença do Senhor. Oricanda, lavastura, micanda,
E o dia que nós trouxermos essas inovações para dentro da igreja, o dia que nós quisermos trazer inovações para atrair jovem, ou seja quem for, nós só teremos um número de pessoas frequentadoras de culto, mas nós não teremos pecadores arrependidos por Cristo Jesus. Oh glória! O dia que nós mudarmos o Evangelho, o dia que nós pregarmos o que os outros querem ouvir, o dia que nós dermos ouvidos ao mundanismo e ao liberalismo que está entrando dentro das igrejas, a nossa igreja é uma igreja derrotada igual às outras. A nossa igreja vai perder a essência, e Jesus Cristo tirará o seu castiçal, tirará a sua presença, e a nossa igreja será uma igreja derrotada igual às outras. Mas vamos continuar cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Jesus, oh glória, quer nestas últimas horas da igreja sobre a face da terra, que nós venhamos pregar o Evangelho do arrependimento, que nós venhamos pregar o Evangelho da graça, que nós venhamos pregar que existe o inferno, que nós venhamos pregar que existe o céu, mas que se não quiser ir para o céu existe o inferno, que nós venhamos pregar o arrependimento, que nós venhamos pregar o Evangelho do Calvário. O Evangelho do Calvário é sim, sim ou não, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Deus não pega nada pela metade, para Ele é tudo ou nada, ou você é dele ou você não é dele. Deus quer de nós renúncia. A salvação não é de qualquer jeito, é pela graça, graça, favor imerecido. Nós nem merecíamos ser salvos, mas Deus, com seu infinito amor, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem uma coisa nesta noite, oh glória, e tem uma coisa, não olhe para o homem, não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe se alguém te magoou, não olhe se alguém te entristeceu. Quem morreu por você foi Jesus. Você adora Jesus. Tire o centro do homem do culto e volte a colocar no centro da sua adoração Deus trino, santo, justo e verdadeiro. Ouça, meus amados irmãos, o que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. A palavra do Senhor nesta noite está sendo trombeteada. A palavra nesta noite está sendo mais uma vez anunciada. Eu conheço as tuas obras, porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Você tem a oportunidade hoje de consertar o seu altar na presença de Deus. E se você está bem na presença de Deus, continue firme e fiel, marchando rumo à cidade celestial, a santa cidade, a nova Jerusalém. Nós somos a igreja nos últimos dias que vamos assombrar este mundo aí fora com a pregação do Evangelho. Nós somos os eleitos de Deus. O avivamento, meus amados irmãos, não vai começar. O avivamento da igreja já começou. E avivamento, eu volto a repetir isso, e eu prego e falo e repito e tenho certa convicção, com experiências com Deus e por dentro da palavra. Avivamento não é pular, avivamento não é rodopiar, avivamento não é dizer que caiu no espírito, avivamento não é dizer que ficou inconsciente. Avivamento constitui-se numa vida de oração, numa vida de jejum, numa vida em lágrimas na presença de Deus, numa vida em santidade ao Senhor. Avivamento é mudança de caráter, é mudança
e de boas obras, que não amaram as suas próprias vidas, mas viveram para satisfazer as vontades daquele que vive e reina para todo sempre. Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: agora não vivo mais para satisfazer as minhas vontades, mas eu vivo agora para satisfazer as vontades de Cristo. Eu vivo agora para servir aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. E a igreja, meus amados irmãos, a pedra angular da igreja não é o homem. A pedra angular da igreja não é o homem, mas algo eu tenho que dizer aqui nesta noite. Quantos crentes são como folhas secas aí fora, sendo levados por vento de doutrina? Quantos pastores não aceitam? Quantos membros não aceitam a repreensão do pastor? Criticam a liderança do pastor, se revoltam contra o pastor. Só que se você olhar para o ministério dessas pessoas, essas pessoas estão arruinadas espiritualmente. A vida dessas pessoas ela não progrede, a vida das pessoas só regride. Sabe por quê? Porque o pastor ele é o anjo da igreja, e se tem um pastor é para obedecer, se tem um pastor é para, aleluia, ouvir os conselhos dele. Aleluia. Oh glória. Há um ditado que diz assim: ó, ouça um homem sábio e você se tornará mais sábio. Mas não é questão de sabedoria. O homem de Deus tem experiência na obra de Deus. O homem que já tem tempos na caminhada de Deus, meus amados irmãos, as irmãs anciãs, os irmãos anciãos e os pastores, nós temos que dar ouvidos a eles. Eles têm mais experiências que nós. E muitas vezes nós jovens achamos que só porque já pregamos, só porque já oramos pelos dons do Espírito Santo, não, a gente não precisa ouvir pastor, a gente não precisa ouvir ninguém. Eu sou santarrão, eu sou a bolachinha do último pacote. E o reino de Deus, meus irmãos, a obra de Deus não é assim que funciona. E por muitos criticarem até mesmo a liderança do pastor, são pessoas que não conseguem liderar nem a sua própria vida. São pessoas que não conseguem liderar nem lá dentro da sua própria família. Estão com a vida arruinada. Sabe por quê? Não é porque o pastor é ruim, é porque não aceitam a repreensão de Deus, não aceitam a correção de Deus, e são como folhas secas, levadas por qualquer vento de doutrina. Obedeça o seu pastor bíblico, obedeça o pastor, meus amados irmãos, porque se o pastor muitas vezes puxa a nossa orelha, é porque ele quer ver nós estarmos lá no céu, tendo direito ao fruto da árvore que está no jardim de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. E a igreja do Senhor, meus amados irmãos, precisa continuar na devoção, a oração. A igreja precisa permanecer firme e fiel, prudente em oração, para cada vez mais marchar para frente. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Sabe o que Paulo está ensinando ali? Nós temos que orar em todo momento, nós temos que orar em todo instante, nós temos que estar com o nosso pensamento ligado ao trono de Deus, nós temos que estar com o nosso pensamento ligado ao sublime trono, nós temos que estar com o nosso pensamento ligado ao Senhor, nós temos que continuar orando uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
e que a igreja do Senhor venha permanecer firme e fiel, prudente em oração, para marchar rumo à cidade santa, rumo à Nova Jerusalém, a mãe dos salvos de todas as épocas. E como eu já havia dito, Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer em santidade de corpo, de alma e de espírito. As vestes, meus amados irmãos, é importante na salvação, é importante, é ordem bíblica, é doutrina bíblica, é doutrina revelada, não é doutrina de homem, não é usos e costumes. Porém, não é apenas isso que salva um homem e uma mulher de Deus. Não adianta eu só mudar as minhas vestes e o meu caráter ainda continuar o mesmo quando eu não era, aleluia, um novo convertido. Eu tenho que ser luz do mundo e sal da terra. Eu tenho que ser bênção. Eu tenho que ser a diferença onde eu colocar a planta dos meus pés, nas minhas atitudes. Mas a Bíblia diz, e entra o caráter junto também. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, e Deus não nega a sua gloriosa e santíssima palavra. Orianda la bassuricanda, la bassuricanda, la baia. Jesus está voltando, igreja. Vamos guardar a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Vamos guardar a palavra de Deus. Vamos esconder a palavra do Senhor dentro dos nossos corações. O salmista Davi disse, Salmos capítulo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor escondida dentro dos nossos corações é um tesouro. A palavra do Senhor escondida dentro dos nossos corações nos livra, aleluia, do engano, nos livra da apostasia, nos livra das doutrinas de demônios, porque a palavra do Senhor é escudo e broquel. Salmos capítulo 91, versículo 4: a sua verdade é escudo e broquel. E o porquê, meus amados irmãos, não tem mais acontecido milagres dentro da igreja? Porque parece que os milagres, eu digo milagres, irmãos, milagres extraordinários, ressurreição de mortos, paralíticos andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, câncer explodindo. Sabe o porquê que aconteceu isso, meus amados irmãos? Porque em muitas igrejas entrou um sincretismo e um miticismo religioso. As pessoas estão sendo ensinadas que para Deus operar na vida dela, ela precisa de um pacote de sal grosso. As pessoas estão sendo ensinadas que para Deus operar na vida dela, ela precisa levar um lenço para casa, ela precisa comprar uma vassoura ungida, ela precisa comprar a água do Rio Jordão. Mas nesta noite eu vim te dizer que só não está mais acontecendo milagre no nosso meio, porque o povo de Deus não está exercendo algo que Deus nos deu, que se chama fé. Deus está pedindo fé do seu povo. Deus está pedindo fé do seu povo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é acreditar, mesmo sem ver, mesmo sem apalpar, mesmo
não fui eu, a palavra diz o Senhor. O dono da igreja disse. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Deus não dá sua glória a nada. A glória do Senhor é exclusiva. A glória é dele, somente dele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Oricanda la bastura e canta la basura e canta la baia. Reondorai e rivianda la basura e canta. Ouça, igreja, o que o Espírito Santo diz nesta noite. Reonda la bastura e canta la basura e canta la baia. Que nós venhamos continuar, meus amados irmãos, no primeiro amor. Que nós não venhamos desviar as nossas veredas, nem para a esquerda e nem para a direita, mas que nós venhamos permanecer firmes nas promessas de Jesus. Jesus disse que em breve ele voltará para buscar a sua esposa, para buscar a sua noiva, a mulher do Cordeiro, que morará na cidade santa. E para quem está desanimado, para quem está manquejando, talvez você entrou aqui nesta noite vazio, a sua botija não tem mais azeite. Talvez você disse: hoje eu vou no último dia lá e acabou, eu não vou mais na igreja, hoje é meu último dia, oh glória, hoje é meu último dia na igreja. Mas o Senhor deixou uma promessa para você. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o culto, Paulo disse em Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Igreja, a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita, e a vontade de Deus para a nossa vida é agradável. Isso depende de mim e de você. Isso depende de mim e de você. Jesus está voltando, igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar no primeiro amor. Vamos continuar na simplicidade do Evangelho. O Evangelho não mudou. O Evangelho não sofreu reparos. O Evangelho não sofreu mudanças. Guardem isso nas tábuas do coração de vocês. A igreja é o jardim fechado pelos muros da salvação, ao qual não se associará nem ao mundo e nem à pós-modernidade. E o Espírito Santo de Deus disse: amém.